Boa tarde. Em nome das escolas de contas do TCM e do TCE da Bahia, quero agradecer a participação de todos presentes nessa transmissão e especialmente aos palestrantes Vitor Maciel e Maria Aparecida Menezes e ao mediador José Luiz, que é o coordenador da 5ª Coordenadoria de Controle Externo do TCE. Aproveito também para informar que os certificados, todos os inscritos receberão por e-mail a partir da próxima segunda-feira, certo? Então, só receberá certificado quem estiver inscrito. Então, agora eu vou passar a... Sim, e vocês receberão também um formulário de avaliação do evento. Peço que respondam, porque é de grande valia para as instituições. Por favor, agora eu passo a palavra a José Luiz, que é o mediador, que dará continuidade ao evento. Boa tarde para vocês, um ótimo evento. Parabéns aí para as equipes envolvidas. Olá, boa tarde a todos. Desejo a todos os inscritos e demais colegas um ótimo evento, dando as boas-vindas aqui pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo Tribunal de Contas dos municípios, pelas duas escolas, pelo grupo de controle. Hoje teremos a participação de dois colegas, Vitor Maciel, pelo TCM. Vitor, vou fazer uma breve apresentação do seu currículo. Vitor é graduado em Ciências Contábeis, é especialista em auditoria governamental, mestre em contabilidade, com ênfase em gestão pública, professor da Universidade Federal da Bahia, é auditor de controle externo do Tribunal de Contas dos Municípios, onde exerce o cargo de diretor de assistência aos municípios. É coautor de livros sobre administração pública e membro da Academia Baiana de Ciências Contábeis. A colega do TCE, Maria Aparecida Silva Menezes, é graduada em Ciências Contábeis pela Fundação Visconde de Cairu e em Direito pela Faculdade Baiana de Direito. Cida é coordenadora de gabinete de conselheiro do Tribunal de Contas da Bahia, é assistente técnica do Comitê de Educação do Instituto Rui Barbosa, mestranda em Educação pela Universidade Federal da Bahia, é servidora indicada como ponto focal no projeto Integrar, desenvolvido pelos Tribunais de Contas do Brasil. O foco, a ênfase das reflexões, das apresentações dos colegas, será, sobretudo, no que diz respeito à Lei Complementar 173/2020, nas contas públicas dos estados e municípios, e também uma reflexão à luz dos aspectos orçamentários e fiscais e da sustentabilidade do Fundeb. Nesse momento, então, sigamos, e a palavra é sua, Vitor. Comecei aqui já colocando o cronômetro para não passar do horário, e a gente teve um encontro objetivo, profícuo, e que Deus nos abençoe nessa jornada de agora à tarde. Eu quero, de antemão, agradecer à Escola de Contas do TCE, do TCM, pelo convite, que muito me honra. Falar com os amigos que estão aqui presentes, o Luiz, a Cristina, a Gilmara, que está aí no apoio conosco também, minha amiga e parceira Cida, nessa jornada de hoje à tarde, que estaremos falando, o amigo tão importante na tecnologia do Tribunal de Contas, que nos apoia muito em todas as frentes, o José Rafael Levita, em nome de quem eu saúdo todos os profissionais da tecnologia dos tribunais, tanto TCM como TCE, aos franciscos, da Escola de Contas do TCM da Bahia, o doutor Francisco Neto e o conselheiro Francisco Andrade de Souza Neto, a representação Denilson e da Escola de Contas do TCE, em nome de quem gostaria de saudar todos os amigos, colegas do TCE da Bahia, a Associação de Auditores de Controle Externo, na figura do Antônio Gominho, temos colegas de outros tribunais aqui falando, nos assistindo, os auditores de controle externo e demais servidores dos tribunais de contas e jurisdicionados que, sem ele, efetivamente, as políticas públicas não estariam sendo materializadas. Então, a pauta é curta, eu coloquei o meu cronômetrozinho para não passar do tempo,
Mas hoje a gente vai ter um desafio em breves palavras, né? O tempo, como coloquei, é escasso, para falar dessa lei extremamente importante no ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo nesse período tão complexo que, lamentavelmente, estamos vivendo na pandemia, onde as políticas públicas se faz de extrema importância para que, efetivamente, os financiadores do sistema, sobretudo aquelas pessoas que mais sofrem nesse contexto, sejam verdadeiramente atendidos. Então, a nossa pauta de hoje, eu e minha amiga queridíssima Cida, do Tribunal de Contas do Estado, da Bahia, e eu do TCM, da Bahia, temos uma temática que é a Lei Complementar 173, né, uma lei recentemente aprovada, e a reflexão vai ser à luz dos aspectos de sustentabilidade do Fundeb. Eu, na primeira pauta, eu vou pedir licença já para compartilhar a tela aqui, né, com vocês, o papo... e a gente vai, nessa primeira abordagem, tratar dos aspectos fundamentais da norma, né? Toda a construção orçamentária, financeira, os aspectos fiscais também, para, no segundo momento, a Cida trazer uma pauta específica, muito importante, relacionada ao Fundeb. Então, a nossa pauta de apresentação é bem simples, e eu já começo com a imagem para que vocês sentem, tomem um cafezinho, e participe dessa discussão conosco, que vai ser extremamente importante, enriquecedora, sobretudo com os questionamentos que nós esperamos e com as abordagens que nós nos propusemos a trazer. Então, nesse cafezinho que nós estamos sentados aqui tomando, nesse período de isolamento físico, não de isolamento social, essa primeira abordagem a gente vai falar do breve histórico da 173, alguns aspectos da Lei de Responsabilidade Fiscal e objetivos os objetivos principais e pontos de controle da Lei Complementar 173. Ok? Pois bem, eu queria começar fazendo um breve histórico da Lei Complementar 173, porque, meus amigos e minhas amigas, o que parece, no primeiro momento, é que a gente tão somente trata de uma lei de apoio financeiro e pronto. Mas, na verdade, o primeiro slide que a gente faz um breve histórico da PLP 173 é porque todas essas discussões iniciaram no PLP 149. Acredito que os senhores e senhoras tenham ouvido, assistido na mídia, o Plano Mansueto, depois que se tornou o Mansueto Light, tiveram inúmeras emendas ao projeto, e com o advento da lei da Covid, né, esse plano, esse PLP 149, foi transmutado no que a gente chama de PLP 39. Então, esse PLP 149, que era um programa muito mais amplo, que era um programa de política fiscal e transparência, onde muitos estados estavam no contexto de endividamento, sobretudo Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, buscaram, obviamente, o governo federal justamente para trazer possibilidade de conter com seus endividamentos e poder dar continuidade nas suas políticas. E aí começaram as discussões exatamente do PLP 149 sobre a exigência de uma série de medidas. A gente sabe que lá na década de 90 tínhamos os bancos que foram extintos, obviamente, os bancos públicos que financiavam muitas vezes políticas de estados, quando dessa extinção, 93, 94, e inclusive com a implementação da própria Lei de Responsabilidade Fiscal, o governo federal passou a refinanciar a dívida desses entes da federação e perpetuou-se o contexto de endividamento público no âmbito dos estados e municípios, sobretudo esses estados, alguns deles que há pouco citei. E com a PLP 149, uma série de medidas, dentre os quais o Programa de Estabilização Fiscal colocava esses entes da federação com com o objetivo de atender algumas metas, para, obviamente, ter o que chamávamos de auxílio financeiro, ou melhor, a complementação de eventuais perdas do ICMS e o ISS, no caso, municípios, o ICMS e o Estado. Com o advento da Covid, né, que acometeu todo mundo, e, obviamente, ainda nós aqui no Brasil, muitos
países no mundo sofrem os danos nefastos dessa famigerada pandemia, o governo federal passa, obviamente, a atuar numa perspectiva muito mais específica de fazer uma complementação desses recursos para complementação. Deixa de ser um programa de transparência e ajuste fiscal e é transmutado no PLP 39, programa esse de enfrentamento, auxílio financeiro e enfrentamento à Covid. Então, nasce, então, a Lei Complementar 173, norma essa que tem como referencial o PLP 39, que deixa de ser um programa de política fiscal, que era o 149, e transparência, e passa a ser um programa de enfrentamento à Covid e apoio financeiro. Lembrando que, quando a gente fala de apoio financeiro, afasta o que era a 149 de complementação do ISS e o CMS e passa a ter um auxílio financeiro para o enfrentamento à pandemia. No segundo momento, estou tentando ser o mais objetivo possível, porque o que nos é muito caro, inclusive, são os questionamentos dos aspectos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que faz 20 anos, e nós não podemos falar da 173 sem pontuar a Lei de Responsabilidade Fiscal, obviamente de forma muito objetiva, mas que é uma preocupação, porque é muito comum nós ouvirmos falar da 173, a lei não presta e pronto. A Lei de Responsabilidade Fiscal não presta e pronto, sem qualquer tipo de fundamentação e contextualização razoável daquilo que é positivo e daquilo que pode ser melhorado. Então, de ofício que trago a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque foi evocada pela própria Lei Complementar 173, uma lei extremamente importante, também citada no ordenamento jurídico, mas, obviamente, enquanto a lei de 2000, que faz 20 anos, uma série de aspectos precisam ser revisitados. Então, quando a gente fala da revisitação dos aspectos da Lei de Responsabilidade Fiscal, com muita tranquilidade a gente fala que o Conselho de Gestão Fiscal, que está lá no artigo 67, ainda não foi implementado. Órgãos que passaram a ter a sua autonomia, exemplo do Conselho de Ministério Público, as defensorias que passaram a ter sua autonomia ao longo desses últimos anos, ainda não foi introduzida na própria Lei de Responsabilidade Fiscal, sobretudo quando a gente fala de gasto com pessoal, mesmo porque, à época, esses institutos ainda não, essas entidades, essas organizações ainda não existiam. A contenção de endividamento que aqui colocamos, que é uma das premissas da Lei de Responsabilidade Fiscal, precisa ser, inclusive, introduzida no âmbito da União, porque a gente tem a resolução do Senado que trata de Estados e municípios, mas existem alguns dispositivos de endividamento no campo da União que precisa ser regulamentado. Viemos em 2009 com a Lei Complementar 131, que já introduziu o 48A no artigo 48, e que mostra que é uma evolução da lei, mas é muito claro que, enquanto no tocante ao contexto que o Brasil vive, muitos aspectos precisam ser revisitados, o que não significa dizer que esta norma é extremamente importante para contenção de gastos públicos, equilíbrio também de contas públicas. Eu não posso gastar mais do que eu arrecado, e é uma premissa fundamental da Lei de Responsabilidade Fiscal. E com o advento da Lei Complementar 173, que a gente vai falar, fazer uma relação já, alguns elementos já foram implementados na Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi algo extremamente positivo. E aí, nós colocamos aqui situações, hipóteses e desafios, porque nessas discussões, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela traz dispositivos que estão numa perspectiva já consolidada, né? Então, nas condições normais de temperatura e pressão, o que é que existe? Então, ela traz a regra geral, e que existe, e traz regras que são flexíveis, que são, melhor dizendo, mais rigorosas para o último ano de mandato. Isso, algumas questões estão sendo relativizadas por força da pandemia, e que a gente vai colocar algumas introduções da Lei Complementar 173, e algumas regras que agora foram introduzidas nesse contexto extremamente complexo, produzido pela pandemia, que até então não tínhamos. Que é um dos elementos que eu posso colocar,
é o próprio artigo 65, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que nós tínhamos a calamidade pública decretada, reconhecida pelas assembleias, no caso dos estados e municípios, e Congresso Nacional, no caso da União, e agora com a LC 173, houve essa introdução, inclusive, em função do decreto legislativo número 6, da calamidade extensiva a todos os entes da federação e algumas outras regras fiscais, a exemplo do artigo 42, que não tinha aplicabilidade natural na primeira perspectiva da Lei de Responsabilidade Fiscal, passa a ser introduzida, se torna um ponto consolidado na lei fiscal, revelando para todos nós que a própria Lei Complementar 173 traz aspectos de enfrentamento, obviamente, à pandemia, trazendo algumas flexibilizações, e outros aspectos que se consolida na lei fiscal, que torna-se perene. Então, quando nós trouxemos aqui a Lei Complementar 173, a gente traz, efetivamente, alguns aspectos que agora eu vou colocar, tanto do auxílio financeiro, com algumas outras introduções. Obviamente, eu não poderia deixar de citar algumas entidades que têm feito. Obviamente que os tribunais de contas, nesse período, eu tenho uma alegria muito grande de ter essa conexão direta com colegas de outros tribunais que estão exaustivamente discutindo uma série de questões normativas e de controle externo nesse período, e órgãos como a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, a Secretaria do Tesouro Nacional, obviamente corroborado em alguns aspectos, outros não, mas dentro desse contexto e desse emaranhado normativo que nós temos, trazendo contribuições extremamente importantes para os executores. E por essa razão, cito aqui a nota técnica 36 da CNM, a nota técnica 42A, também da CNM, a nota técnica 36 da CNM veio já no contexto de logo quando a lei complementar foi publicada, a CNM, tanto a CNM quanto a STN já publicou a CNM a 36, a 21231 da Secretaria do Tesouro Nacional, justamente para orientar as entidades do setor público na execução dessas políticas, orientações técnicas de cunho orçamentário, financeiro, de controle, e aqui o cito. Cito, né? Tanto a CNM quanto a Secretaria do Tesouro Nacional. Já recentemente, a Secretaria do Tesouro Nacional publicou a nota técnica 2581 e a CNM a nota técnica 42, já trazendo as discussões, no caso da 2581, sobre as discussões de progressões, avanços de carreiras, que são elementos que a gente vai discutir já. Eu queria já pontuar isso. E depois sobre a suspensão, todas as discussões de métodos de contabilização e aspectos conceituais, inclusive citando a portaria da Superintendência Especial da Previdência sobre a suspensão de débitos previdenciários, né, das contribuições dos regimes gerais, do regime próprio de previdência, que é outro aspecto que nós vamos colocar. Então, veio a nota técnica 36, primeiro da CNM, depois veio a 948 da própria Secretaria do Tesouro Nacional, com as suas manifestações, e todas as outras que aqui citei, 21231, 2581, 25948, que já nós vamos falar do que trata cada um específico. Lembrando que a 36 e a 21231, já com a própria Lei Complementar 136, a Secretaria do Tesouro Nacional 173, né, a Secretaria do Tesouro Nacional e o STN já publicou suas notas. Luiz, você quer falar alguma coisa? Vitor, o slide no YouTube não está aparecendo. Veja aí o que está ocorrendo aí. Não está aparecendo? Aqui está como eu estou, eu estou compartilhando. Qual slide aí, Vitor? Aspectos gerais da 173, está aparecendo? Agora sim.
Agora ok. Beleza. Voltou para a nota Que pena. Então, eu vou já passar, eu só estava apontando, peço desculpas. Né? Na verdade, foi a câmera que estava desligada. Mas vamos lá. Então, eu coloquei a nota técnica, né, 20, eu coloquei inicialmente o breve histórico, né, depois falei os aspectos da lei de responsabilidade fiscal, os 20 anos, no equilíbrio fiscal, a contenção da transparência, citei a própria lei complementar 131, a 12.527, que é a lei de acesso a informações, falando das situações impostas pela LRF e os desafios, né, quando eu pontuei das situações impostas, lembrei que a LRF ela tem a situação, os dispositivos que tratam da situação normal. Quando eu falo situação normal, não é final de mandato, não é pandemia, né? E eu tenho uma série de dispositivos, gasto pessoal, endividamento que precisam ser cumpridos. Falei das situações mais rígidas que acontecem no final do mandato, e nesse contexto, e eu só me lembro do amigo Marcos Vinícius, né, cataclísmico que estamos vivendo, tem algumas flexibilizações em razão desse contexto produzido pela calamidade pública, nesse caso, pela pandemia do novo Covid-19, e assim mencionei o decreto-lei, o decreto legislativo 06. E aí eu estava nas notas técnicas, apresentando as notas técnicas da Secretaria do Tesouro Nacional e da Confederação Nacional dos Municípios, que tratam especificamente tanto da Lei Complementar 173, nos seus aspectos orçamentários, fiscais, na parte mais operacional, mas também do tratamento quanto à contabilização e suspensão dos pagamentos das obrigações previdenciárias, né, tanto a 25948 quanto a portaria 42A da CNN. Diga, Zé. Vitor, a informação que eu estou tendo do pessoal da técnica é que na hora que você está minimizando sua apresentação, a tela no YouTube está ficando cinza. Então, você vê aí uma forma de migrar de um arquivo para o outro sem minimizar. Tudo bem, então. Eu vou ficar só nos slides para a gente... Então, já saindo dos slides, né, já para eu aparecer, para falar e a gente não ter qualquer questão de ordem tecnológica. Então, aí a base da Lei Complementar 173, da 173 que coloco aqui, é basicamente isso, né? Eu tenho o aspecto do auxílio financeiro, né? Tem 3 temáticas que a gente vai desdobrar um pouco mais, eu vejo aqui meu tempo, né? A gente tem o auxílio financeiro, a questão da contenção de gastos e introduções que foram feitas na Lei de Responsabilidade Fiscal. O auxílio financeiro, que a gente vai falar agora, dos 60 bilhões, né? Dividido numa parcela vinculada a outro livre, contenção de gastos, né? Obviamente, o Estado, quando faz o aditamento dos contratos, justamente a suspensão de obrigações previdenciárias, que falaremos, e algumas introduções na LRF, sobretudo a contenção de gastos, que agora colocam, é justamente para auferir reservas, recursos, justamente para o enfrentamento. E algumas introduções da própria Lei de Responsabilidade Fiscal, algumas introduções que foram impostas na lei fiscal, né, em caráter permanente, que há pouco colocamos. Para ficar mais fácil aqui, eu vou tirar o compartilhamento. Então, nessas dimensões que eu coloco, nós temos 60 bilhões de reais sendo transferidos para os estados e municípios. O tempo já passou muito rápido, né? Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Desses 60 bilhões, 10 bilhões destinados à saúde e assistência social, e os 50 bilhões recursos livres, né? É muito comum ser questionado, Vitor, deve ser aplicado na saúde, na assistência social? A lei, né, no artigo 5º, no inciso 1º, quando ela diz ir, ela não é, obviamente, excludente, ela está adicionando e que deve ser aplicado. O que a gente tem orientado é que mesmo o gestor aplicando 99,1% ou 50%, que esse valor seja fruto de um planejamento realístico
sob pena de nós não termos um enfrentamento efetivo nas ações em políticas públicas que for objeto de um estudo prévio, planejado, né? Então, uma parcela é vinculada desses 10 bilhões, 7 bilhões para os estados e Distrito Federal, os 3 bilhões restantes destinados aos municípios. No caso do valor livre, 30 a 20, né, estados e municípios, estados e DF e municípios, que é exatamente o que, entre aspas, chamamos de auxílio financeiros ou mitigação dos danos financeiros. O fato que é extremamente importante, já nessa perspectiva dos montantes que estão sendo destinados, que nem todo o valor, nem todas as entidades do Brasil estão sofrendo, tem casos confirmados de Covid e tem um contexto totalmente complexo e devastador produzido pela pandemia. Então, cada entidade deve fazer uma avaliação realística dos valores que vão ser investidos, sob pena da aplicação da medicação não atender o diagnóstico daquele paciente, se assim podemos chamar. Então, cada município, cada gestor deve fazer uma avaliação realística, não apenas da política pública, mas não apenas da política pública local. Quando eu falo local, é de um gestor no município próximo que tem uma implementação de investimentos, de barreira sanitária, de equipamentos de respiradores, máscaras e afins, quando aquela localidade não se encontra naquele mesmo contexto do que é daquele município, que é uma referência, que tem que se colocado como referência para aplicação prática nessas políticas. Outro aspecto importante, né, que inicialmente nós colocamos, notadamente na comparação da Lei de Responsabilidade Fiscal no texto antes da 173 com as introduções, é que o dispositivo do artigo 65, que é importante ser colocado, ele traz dois contextos de calamidade, né? Então, a calamidade, naquela perspectiva que colocamos, introduzir, onde alguns dispositivos já têm aplicabilidade natural. Quando falar aplicabilidade natural, a limitação de empenho, metas fiscais. Inclusive, eu costumo citar, embora já extinta pela própria discussão do orçamento de guerra, a ADI 6357, eu quero trazer só um texto para discutir, quando à época o ministro Alexandre de Moraes trouxe a discussão justamente para flexibilização de alguns dispositivos, o que ele coloca no texto, na ADI, é exatamente que o requisito da transparência, em momento algum, é afastado, e que as entidades precisam demonstrar o efetivo nexo causal entre aquilo que vai ser deixado de aplicar, né, no seu orçamento natural para o enfrentamento efetivo à pandemia. E é interessante porque alguns elementos que estão lá na própria Lei Complementar 173 e a exemplo da suspensão de débitos previdenciários, né, a gente tem uma preocupação muito grande, nós de tribunais de contas, porque algumas entidades vão, eventualmente, falando também de contratos, das operações de crédito, fazer aditamento de contratos, ou seja, suspensão de operações de crédito em curso, vão fazer suspensão de débitos previdenciários, sobretudo falando especificamente dos municípios com regime próprio, enfim, dívidas previdenciárias de um modo geral, e se não houver uma avaliação casuística daquilo que for consentidamente inadimplido para o não atendimento, por exemplo, do artigo 42, que é uma introdução permanente no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal trazida pela 173, seguramente o gestor não terá afastado os efeitos do dispositivo, porque a própria Lei Complementar 173 é muito clara ao colocar que deve haver essa relação daquilo que deixou de ser efetivamente investido com a aplicação e o enfrentamento à Covid. Então, com esse outro dispositivo, o artigo 35, 37 e 42, aí falando especificamente do artigo 42, ele é afastado, vinculando a ausência da disponibilidade financeira
para fazer face às despesas que ficou no enfrentamento à Covid. Então, não há razão, e aí, obviamente, alguém pode colocar, Vitor, no caso dos débitos previdenciários, da suspensão de dívidas previdenciárias, deve haver, falando dos regimes próprios, uma lei específica vai autorizar que seja feito, mas o mais importante, a gente não pode deixar de pontuar, é que esse inadimplemento concedido, ele deve estar, obviamente, vinculado ao enfrentamento à Covid. Então, essa suspensão de dívidas previdenciárias com RGPS e de recolhimento de contribuições previdenciárias com os RPPS precisam ter exatamente esse nexo causal. Okay? Outra coisa importante a falar, que os valores que ingressaram, embora não, vamos falar especificamente dos vinculados à saúde, à assistência social, não seja, como nós colocamos, fundo a fundo, não desnatura a sua vinculação à saúde e à assistência social, porque tem sido muito questionado. O Tribunal de Contas, falando especificamente aqui no Estado da Bahia, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia já se manifestou nesse sentido, inclusive orientando a criação de uma fonte de recurso específica para o monitoramento e marcação desses valores que ingressaram aos cofres públicos, para as entidades fazerem os controles daqueles montantes que serão aplicados no enfrentamento à Covid. Lembrando que tem, obviamente, uma parcela que é livre, né? Uma parcela que é vinculada, uma parcela que é livre. O que a gente tem percebido, e aí só fazendo um contraponto, é que algumas entidades ainda não criaram ações orçamentárias específicas, o que é um grande problema que pode trazer danos, prejuízos à melhor governança desses valores e à transparência, não apenas pela dificuldade de controle, né, dessa aplicação, mas para eventuais questionamentos dos tribunais de contas, do Ministério Público. Tem alguns pontos polêmicos que eu gostaria de deixar, inclusive, para a nossa rodada de questionamento, que são muitos aspectos da lei, mas eu queria, de pronto, porque minha amiga Cida já tem aqui os apontamentos dela a fazer, eu costumo ser muito rigoroso, né, com o tempo, mas que é uma preocupação, muitas entidades falam, o tribunal, como é que o tribunal vai avaliar o não atendimento da educação? A gente sabe que saúde vai ter aplicação, né, a gente vai ter valores sobrando na aplicação da saúde, mas como vai se dar a aplicação? Então, como é que vai se dar a aplicação na educação, né? Eu tenho colocado nas discussões, inclusive com os colegas de Tribunal de Contas, né, que a Anibasp 9020, que fala da avaliação das políticas públicas, vai ser um grande desafio no âmbito dos tribunais. A gente sabe que o Brasil passa nesse processo muito importante de convergência das normas brasileiras, as normas de auditoria, tem a GAID 9020, que trata exatamente sobre a Evaluation of Public Policy, né, de políticas públicas, avaliação de políticas públicas, e que, obviamente, é o tirocínio para a Anibasp 9020. Então, essas avaliações, né, do caso em concreto, para a aferição, inclusive, da responsabilização do gestor, vai ser algo, inclusive, que vai ser evocado juntamente com o artigo 22 da LINDB, né, que trata exatamente dessa avaliação casuística, justamente para a aferição da responsabilização. Sobre a Lei Complementar 173, a gente tem uma série de questões a ser discutida, tem as questões de pessoal. A gente tem sido muito questionado sobre, a partir de agora não pode ter qualquer tipo de aumento, não pode ter contratação, não pode ter concurso público, e a gente diz, olha, não é bem por aí. Então, são questionamentos que eu vou deixar, Luiz, para o nosso bate-papo, né? Mas justamente para ser muito respeitoso e rigoroso com o tempo, que é muito curto, já passei aqui 4 minutos, mas tem alguns pontos específicos que vai ser extremamente importante que nós coloquemos aqui, porque ainda existem ruídos. Não vai poder mais fazer concurso público, não vai poder mais ter progressões de carreiras, e não é bem isso que a Lei Complementar 173
coloca, não precisa empenhar, ou melhor, precisa empenhar para a suspensão dos valores que não vão ser adimplidos dos regimes gerais e próprio do regime de previdência e o aditamento das operações de crédito. Então, são algumas questões que vão ser pauta do nosso bate-bola de perguntas, mas nesse momento eu só queria tão somente colocar esses aspectos gerais da lei, que fala do auxílio financeiro, da suspensão de alguns valores a pagar para que as entidades tenham um fôlego financeiro para fazer face às suas despesas e algumas implementações na Lei de Responsabilidade Fiscal, algumas delas de caráter temporário, enquanto durar a pandemia, e outras de caráter permanente, a exemplo de dispositivos na área de pessoal e da calamidade pública. Então, em tempo é isso. Forte abraço, mais uma vez, obrigado pelo convite e até breve. Pois é, Vitor. Parabéns pela apresentação. Eu tenho certeza que os colegas e jurisdicionados estão aí muito palpitantes, tem assuntos muito palpitantes, eu acho que provocações importantes, abordagens oportunas de discussão, e eu tenho certeza que lá adiante, né, no momento do bate-bola, do bate-papo, essas questões vão surgir e a gente vai poder desenvolver com mais tempo ainda. Agora, nós vamos seguir com a apresentação da nossa colega Cida. Cida é minha colega de batalha da educação, né, Cida? Do Tribunal de Contas do Estado, e a gente pudesse fazer a comparação do Congresso, ela é da bancada dos livros, né? Ela é bancada dos livros e da bancada da educação. Então, Cida, agora é com você. Olá, obrigada às instituições, ao Tribunal de Contas do Estado e dos municípios pela oportunidade e aos colegas que estão. A gente não tem ideia de quantas pessoas estão nos bastidores nos ajudando a concretizar esse evento. E, como disse Vitor, o tempo é curto, são muitas coisas para a gente discutir, então, sem mais delongas, eu vou compartilhar minha apresentação para a gente começar a discutir um pouco sobre os impactos da Lei Complementar 173/2020 e a sustentabilidade do Fundeb. Vocês estão vendo aí? Tudo ok? Então, vamos lá. Bom, a ideia que eu tenho para essa apresentação é que a gente consiga responder ao final se é possível a gente usar o recurso do auxílio emergencial da Lei Complementar 173/2020 para recompor as perdas do Fundeb. E se, por um acaso, né, na impossibilidade do uso do auxílio, quais seriam as alternativas? Bom, mas antes da gente começar a falar propriamente dessas questões, eu queria primeiro trazer para a discussão, ou colocar, a princípio, a legitimidade das políticas de fundo. O que é que legitima o Brasil ter uma política de fundo como o Fundef, como o Fundeb, como o FPM, como o FPE? Primeira coisa é que a gente está dentro de um país constituído sobre o princípio do federalismo cooperativo, porque quando a gente reconhece que o Brasil tem grandes diferenças, grandes desigualdades regionais. Quando a gente fala de desigualdades regionais, a gente não fala somente do Brasil enquanto país, mas sim também dos seus próprios estados, como o estado da Bahia, um exemplo. Há uma grande diferença na sua capacidade de arrecadação nas diversas regiões que compõem o nosso estado. E por isso é necessário que a gente tenha uma Constituição que proporcione que
entes federados com maior capacidade de arrecadação possam auxiliar os outros demais entes que têm uma menor capacidade de arrecadação. Isso se legitima também porque grande parte dos impostos, dos tributos que são arrecadados no nosso país, eles são tributos que eles recaem sobre o consumo. E se consome dentro do nosso país em todo lugar, não só onde se produz. Por isso, não é justo que a gente tenha uma arrecadação no consumo, onde essa arrecadação ficasse concentrada apenas naqueles que produzem. Então, é também uma justificativa para a gente ter um federalismo cooperativo, onde as políticas de fundo é um dos seus exemplos. Dentro do contexto da educação, a política de fundos também se legitima por conta do regime de colaboração. O regime de colaboração, ele norteia todo o sistema de direitos e de ações que são voltados para o direito à educação. E, por conta disso, a gente tem a subvinculação das fontes de financiamento do artigo 212, né? Então, a gente tem uma vinculação grande, que são os 25% no caso de estados e municípios, e a gente tem 18% no caso da União, e dentro desses 25%, no caso do Fundef, foram subvinculados 15%, e no caso do Fundeb, 20% dos recursos que já são da educação, mas subvinculados para manutenção e desenvolvimento do ensino, no Fundef para a educação fundamental e no Fundeb para a educação, para toda a educação básica. Aqui, eu queria que vocês, a gente tivesse a noção de como é composto o fundo e por que a gente está preocupado. Porque o fundo, ele é composto de impostos, né? E a gente sabe que boa parte desses impostos terão queda porque a gente tem uma crise econômica advinda da pandemia, né? A gente tem uma forte crise econômica que a gente já estava sentindo antes mesmo da pandemia, uma queda na arrecadação, e com a pandemia isso se agrava. Então, a gente tem, no caso do Fundef, nós tínhamos esse conjunto de impostos, e deles subvinculado 15% para a educação fundamental, e agora, para a educação básica, a gente ampliou a quantidade de impostos vinculados e reservamos 20% de cada imposto desse para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Desse slide, eu queria que vocês guardassem na memória como é que ocorre a complementação da União. Então, a União, ela é responsável por complementar o Fundeb 10% do valor que for constituído o fundo. Então, de todo o montante que for constituído o fundo, a complementação da União equivale a 10% desse valor. Então, guardem isso na memória, porque lá na frente a gente vai retomar essa questão. Ainda falando sobre o Fundef e o Fundeb, é importante que a gente tenha em mente que o Fundef, ele teve um importante fenômeno. Que fenômeno foi esse? Marcelino, ele destaca na pesquisa dele que com o Fundef, como o Fundef reservava parcela de recursos e distribuía essa parcela de recursos por um número de alunos que eram matriculados no ensino fundamental, houve uma corrida dos municípios em torno dos estados, e os estados também fizeram essa entrega de parcela de suas matrículas para que ficasse sob a responsabilidade dos municípios. Os municípios aceitaram porque sabiam que iam receber recurso por cada cabeça de menino do fundamental que viesse ficar sob a sua responsabilidade. Com isso, há uma forte municipalização da educação, e chegando, no caso do Nordeste, no final de 2007, a ter 77% das matrículas do ensino fundamental sob a responsabilidade dos municípios. Em 2019, os municípios da Bahia hoje respondem por 76,9% das matrículas do ensino fundamental. Isso vai ter um impacto muito grande, porque vocês vão perceber no segundo quadro que o estado da Bahia, ele transferiu para os municípios, sob o mecanismo do Fundeb, o equivalente a 3 bilhões de reais para o financiamento da educação básica sob responsabilidade dos municípios. Exatamente por quê? Porque a maior parte da matrícula da educação básica está com esse ente federado. A complementação da União, ano passado, chegou a 786 milhões de reais. Então,
que a gente tem aqui? Boa parte da educação básica sob a responsabilidade dos municípios, e o Fundeb, ele proporciona essa redistribuição de recursos quando ele junta todo o montante e distribui hoje por número de matrículas de alunos matriculados na educação básica. O auxílio emergencial e os cenários. Bom, como o Vitor falou, o auxílio emergencial da Lei Complementar 173 equivale a 60 bilhões. A Fineduca, que é a Associação de Pesquisadores em Financiamento da Educação, junto com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, eles emitiram uma nota técnica colocando 3 cenários de redução de recursos, tanto de recursos de maneira geral da receita líquida de imposto, quanto o seu impacto sobre a educação. A gente percebe que os 60 bilhões não chega nem no primeiro cenário, que é o cenário que eles chamam o cenário mais otimista de perda de recursos entre estados e municípios. O que a gente já começa a ficar preocupado, porque o auxílio que chegou não dá conta nem do primeiro cenário, que é o cenário mais otimista. O Tribunal de Contas da Bahia, ele fez um primeiro estudo, um acompanhamento, e já nesse primeiro estudo a gente já percebe que a queda da receita baiana gira em torno de 19,71%, comparado ao período de 2019. Então, o cenário é preocupante. Então, aqui a gente chega à nossa primeira questão. O auxílio emergencial 173 pode ser utilizado para recompor o Fundeb? Isso era uma questão que suscitava dúvidas, embora desde a medida provisória já se houvesse notícias de que esses recursos não estariam vinculados. E a Secretaria do Tesouro, a Secretaria Especial de Fazenda, que é vinculada ao Ministério da Economia, soltou essa nota técnica dizendo que as receitas do auxílio emergencial não possuem natureza tributária e, portanto, não integram a base de cálculo para incidência de retenções destinadas ao Fundeb, nem também para a base de cálculo relativa aos limites com manutenção e desenvolvimento de ensino e os serviços públicos de saúde. Lembra lá atrás que eu pedi para vocês guardarem na memória a questão da complementação da União? Me parece que a racionalidade dessa decisão do governo federal está exatamente nessa responsabilidade de complementar. Porque quanto maior o recurso que for constituído o fundo, e esses recursos, se servissem para recompor o fundo, iria crescer o bolo. Quanto maior o bolo, maior é a complementação da União. Se de pronto ele já diz que você não pode usar, significa dizer que eles já sabem que o bolo vai ser menor. E a obrigação da União em complementar a educação via Fundeb será menor. A GAEPO de Rondônia, que é o Gabinete de Articulação para Enfrentamento da Pandemia na Educação em Rondônia, é um grupo formado por representantes do Tribunal de Contas, da Defensoria, da Justiça, da UNC, da Undime. Eles se reuniram e, antes da emissão dessa nota técnica, emitiram uma nota técnica em defesa de que esses valores que viessem do auxílio emergencial, já que estava vindo para mitigar perdas na arrecadação, que ao menos 25% servissem para o socorro fiscal do governo para a educação. Mas, diante desse cenário e diante dessa nova nota técnica, fica sob a discricionariedade de cada ente federado se vai usar ou não a parcela não vinculada dos 60 bilhões, que me parece que é 50 bilhões, porque 10 bilhões estão vinculados com a área de saúde e assistência social, se quiserem utilizar ou não. Mas, ainda que utilizem, esses valores utilizados, eles não vão servir de referência nem para recompor o Fundeb e nem para aplicação mínima e manutenção do desenvolvimento de ensino, nem serviços de saúde. Isso já está sacramentado. Então, diante da impossibilidade do uso do auxílio, quais seriam as alternativas no momento? Eu consegui identificar 2 alternativas. Uma primeira é essa proposta de lei 3165/2020, que tramita na Câmara dos Deputados,
e que dispõe sobre ações emergenciais destinadas à educação básica. Nesse projeto de lei, há uma reserva de 31 bilhões de reais a serem distribuídos pelos entes federados para salvaguardar a educação básica. Infelizmente, assim, até ontem, que foi quando eu fiz essa pesquisa, a situação desse projeto de lei estava aguardando o despacho do presidente da Câmara dos Deputados para seguir caminhando. Então, é uma primeira alternativa de auxílio diante da queda da arrecadação, que essa a gente já sabe que a gente vai ter. E que a gente vai precisar, inclusive, o sistema de educação vai precisar de mais dinheiro do que ordinariamente precisava, tendo em vista a segurança sanitária que vai ter que garantir se de fato quiser ter o retorno das aulas presenciais. Uma outra alternativa que é proposta por estudiosos da área de educação, do direito, deixa eu pegar aqui as minhas anotações, eles sugerem que toda despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, ele seja reclassificado, a sua natureza, como investimento. E dessa forma, elas poderiam ser financiadas mediante operação de crédito. Se essa segunda alternativa vier a vingar, há a possibilidade da gente utilizar os mecanismos próprios da Lei Complementar 173/2020, que abre uma série de possibilidades de operações de crédito para financiamento de políticas públicas que foram impactadas pela pandemia. Seria uma possibilidade. Bom, aqui tem as minhas referências das discussões que eu trouxe, e aqui eu deixo o meu muito obrigado pela participação, muito obrigado ao Tribunal de Contas, ao Tribunal de Contas do Estado, dos municípios, às escolas de contas, e deixo também essa frase do Paulo Januzzi, que eu acho muito importante que a gente tenha essa ideia de que políticas públicas são compromissos civilizatórios, sobretudo a política pública educacional, e elas são inescapáveis e insubstituíveis. A gente precisa muito lutar pela educação, a gente precisa salvaguardar a educação, e por isso a gente está aqui, abre essa discussão da problemática que é você prestar um serviço público fundamental como a educação sem ter um financiamento suficiente para isso. Devolvo a palavra para vocês, Zé. Beleza. Parabéns também, meu colega. Parabéns. Agora vamos aqui, enquanto eu estava já me preparando para a chuva de perguntas. Então, vamos lá. Eu quero começar aqui. Eu vou primeiro registrar aqui e agradecer a presença de todos, a participação de todos os profissionais jurisdicionados, profissionais do controle, né? Registrar também aqui para todos que temos aqui as representações da ouvidoria do TCE, do TCM, temos a honrosa participação do conselheiro Inaldo aí na escuta, né? Obrigado, conselheiro. E aí vamos agora para as perguntas. Vitor, aqui surgem duas perguntas que estão mais ou menos atreladas ao mesmo assunto, que trata do seguinte: a gente tem uma dúvida de Morgana. Aí você pode juntar essas duas perguntas. A dúvida de Morgana é a seguinte: tenho dúvidas sobre as progressões já definidas em lei, se podem ser concedidas nesse período de acordo com o 73. Mas espera aí, e tem uma outra. A gente vai colocar junto, tá? A gente também tem uma pergunta aqui que fala, a pergunta de Charles Rodrigues. Uma questão é das progressões, né? E a gente também tem uma pergunta de Charles que fala o seguinte: se a 173, a sua aplicabilidade retroage ao decreto de calamidade, se sim, reajustes salariais neste período
ficam sem validade, então está aí a questão das progressões e a questão dos reajustes salariais. Manda, Vitor, você. Na verdade, são duas perguntas que se transmutam até em uma resposta. Eu vou ler, aí eu vou já no artigo 8º da lei, só para a gente ser muito objetivo. O artigo 8º da Lei Complementar 173 fala que, na hipótese do que trata o artigo 65 da Lei Complementar, a União, os estados, municípios e Distrito Federal afetados pela calamidade pública decorrente ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021. Então, aí já começa a pontuação de Charles, fala da afetado pela calamidade. Ponto. E aí a Morgana pergunta sobre a progressão, a promoção, se é possível ou não. Aí o inciso 9 fala, contar, aí fala nas vedações, contar esse tempo como período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênio, triênio, quinquênio, licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumente a despesa com pessoal. Então, vejam, uma coisa que eu costumo muito, eu gosto muito de separar, é que falar especificamente de municípios, porque a gente já responde com situações muito práticas, né? Vamos pegar um município beta, que tenha lá, em natura, ele tem a lei que fixa o plano de cargos e salários dos agentes comunitários de saúde e controle de endemias, né? O do magistério, né? E da administração geral. Então, ele tem uma lei anterior, né? Uma lei anterior a esse contexto, né? A gente está falando a lei anterior ao contexto da calamidade, que tem na sua essência, elementos que tratam do campo remuneratório. Se eu pegar a lei que fixa o plano de cargos e salários, eu gostaria de falar de um único elemento, que é a tabela de vencimentos. Então, digamos que Morgana é da prefeitura beta e ela tem um salário lá, na classe dela 1A, de R$1.000. E na lei que fixa o plano de cargos e salários, tem lá todos os requisitos de avanço da carreira de Morgana, que ela vai ter as progressões verticais e as progressões horizontais, e que guarda relação com o tempo de serviço e merecimento, titulações. Então, o avanço da carreira, enquanto requisito legal, inclusive participou do próprio processo legislativo do próprio PLP 39, e aí em muitas discussões do próprio âmbito da Diretoria de Assistência aos Municípios, até fazermos essa avaliação, inclusive em conexão com outros tribunais, inclusive com a doutora Tayana, a doutora Conceição, enfim. E essa matéria nós discutimos exaustivamente e, obviamente, alinhado com o entendimento da nota técnica do Tesouro, a 2581, a gente fala com toda clareza que a progressão da carreira não fica afastada. Então, 2581 da Secretaria do Tesouro Nacional, ele trouxe esse questionamento específico. Então, se eu tenho uma tabela de vencimentos e avançar na carreira é direito, na discussão lá no Senado, o Davi Alcolumbre e, obviamente, o Senado Federal colocou como um dos requisitos para aprovação da própria PLP 39 a exclusão do Instituto da Progressão no campo das vedações que estão lá no inciso 9 do artigo 8º. Então, na leitura do inciso 9 do artigo 8º, verifiquem vocês que não tem lá, aí fala, nas vedações, nos impedimentos, contar com o tempo necessário para a concessão de anuênio, triênio, quinquênio, licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumente a despesa. Ora, a progressão na carreira enquanto direito ela não equipara, não é equivalente, obviamente, a essas concessões, esses benefícios que, obviamente, legítimos, mas no contexto da pandemia foi tratado como adicionais à remuneração e que, portanto, deveria entrar no rol dos impedimentos. Então, respondendo objetivamente o segundo apontamento,
A progressão não é, a lei não traz vedação à progressão, entendendo já no próprio processo legislativo que este direito não poderia ser cerceado do servidor. Agora, nesse contexto, existe uma série de questões de avaliação, o gestor, por uma avaliação orçamentária, financeira, ou colocar que não tem lastro financeiro para honrar em função ao enfrentamento, é um outro aspecto que pode, inclusive, ensejar ações judiciais, mas falando objetivamente do que está lá no inciso 9 do artigo 8º, conjugado, inclusive, com a manifestação da Secretaria do Tesouro Nacional sobre o próprio Instituto da Progressão, que no processo legislativo foi excluído no Senado e, portanto, como bem colocado no jargão jurídico, na lei não existe textos nem escritas inúteis, entendemos que a progressão é direito e está afastado do rol das proibições do artigo 8º, do inciso o inciso 9 do artigo 8º da LC 173. Ok. Aqui a gente pode também, agora seguindo aqui com as perguntas, a gente tem uma pergunta referente aos planos de educação. Thaís pergunta, Cida, essa é para você. No que se refere aos planos de educação, já existe alguma avaliação dos impactos relacionados às suas metas e estratégias por conta, digamos assim, desse cenário? Eu acho que a gente, diante do estudo do tribunal ali, eu vi que a gente está no cenário 4. E aí, diante do cenário 4, né, o que é que a gente pode ver? No que se refere a planos de educação, já existe alguma avaliação dos impactos relacionados às suas metas e estratégias? Bom, com relação à avaliação, existem o Todos pela Educação e a Fineduca também, eles já emitiram algumas notas técnicas sobre alguns impactos, sim, sobre a questão do plano de educação. O Tribunal de Contas da União emitiu um relatório há pouco tempo, mas imagino que este relatório do Tribunal de Contas da União não traga impacto da pandemia, porque é um trabalho que já vinha sendo feito, não deve ter tecido a detalhes sobre impacto sobre a pandemia, mas já mostrava a baixa execução das metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. Fora isso, aquela segunda alternativa que eu comentei, que é defendida por Roncalli, Hélida Graziani e Ximenes, eles colocam também como um dos aspectos, se por um acaso toda a natureza jurídica das despesas com educação fossem reclassificadas como investimento, isso poderia facilitar ou proporcionar à educação o direito à suplementação e também considerar também todas as metas e estratégias do Plano Nacional de Educação como obrigação de fazer. E assim eles teriam, né, como obrigação de fazer lá do artigo 9º, e assim eles teriam a possibilidade e a garantia da suplementação, não podendo você ter nenhum tipo de contingenciamento nesse tipo de despesa. É importante que a gente entenda também que, constitucionalmente, a educação ela é protegida, inclusive contra o retrocesso de forma muito objetiva no artigo 208, parágrafo 2º, que diz que o gestor que prestar o serviço educacional de forma irregular ou não prestar ele vai estar cometendo crime de responsabilidade. Então, eu acho que toda essa salvaguarda constitucional que é dada ao direito à educação, como bem disse Vitor, no direito não há letra morta, nada que está escrito não tem uma razão de ser, então a gente precisa, sim, se apegar a esse dispositivo 208, parágrafo 2º, para colocar a educação no lugar que ela tem que ter, de importância, tanto quanto a saúde, de modo que os gestores terão que ter
terão que reavaliar toda a sua gama de despesas e também terão que pressionar o próprio Congresso para que tenha o auxílio que está no projeto de lei e ao próprio governo federal para que ele amplie a complementação sobre o Fundeb, sob pena da gente ter um colapso verdadeiramente do sistema. Você, Zé. Pois é, exatamente. As soluções, a criatividade tem que estar a todo vapor. Vitor, aqui tem um interessante que trata da LRF. Quanto ao artigo 42 da LRF, como atender o dispositivo se as entidades precisam atender o enfrentamento da pandemia, ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho pega. É interessante, Zé, esse questionamento, né? Porque é algo que é muito discutido, né? Tem uns amigos lá de São Paulo, o Jorge Carvalho e o Leandro Menezes lá do Paraná, que nós estávamos muito ansiosos já com a chegada da 173, porque como na discussão do artigo 65, que afastava alguns dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, de metas fiscais e afins, nós ainda não tínhamos a discussão do artigo 42. E aí o que nós falávamos enquanto tribunal, né? O tribunal, até não ter uma lei específica que se manifeste a respeito da aplicabilidade do artigo 42, aquele que fala dos 2 últimos quadrimestres do final do mandato, o gestor não pode contrair a obrigação de despesa que não possa ser contraído, honrado no mesmo exercício, e caso honre, não deixe disponibilidade em caixa para fazer face a esses gastos. E aí perguntava, esse contexto de pandemia, onde as entidades vão se endividar, sobretudo aquelas que estão enfrentando, né, o vírus, com todos os investimentos, que já é uma realidade que todos conhecemos, precisa... tem os tribunais, os órgãos de controle, sobretudo os tribunais de contas, e aí não tem como não citar o professor Hinaldo, né, que aqui nos assiste, amigo e professor, que sempre fala da avaliação de efetividade de gastos públicos, que a política efetiva se dá nos aspectos normativos, quando a gente fala das auditorias de controle, de conformidade, mas também na avaliação da efetividade das políticas públicas. Isso eu trago comigo em todas as discussões. Só que, positivamente, ao falarmos do artigo 42, antes da Lei Complementar 173, nós não tínhamos nenhum referencial, salvo o próprio artigo 22 da LINDB, para dizer ao jurisdicionado, ou quem fosse objeto da orientação, que isso está afastado. Com a Lei Complementar 173, temos o artigo 65, com aqueles artigos que já estão afastados lá naturalmente, e agora com o artigo 35, 37 e 42, com o que a gente chama o segundo artigo 65, porque ele trata dessa calamidade desse reconhecimento da calamidade muito mais abrangente, feito pelo Congresso Nacional, extensivo a todos os entes da Federação, por intermédio do decreto legislativo número 6. Então, se as entidades, ao enfrentamento à pandemia, quando eu falo enfrentamento, na execução das suas despesas, não deixar disponibilidade o suficiente para, obviamente, o seu sucessor, e sem qualquer justificativa, aí ele não está afastado dos efeitos do artigo 42. Agora, o que a lei quis dizer, que no contexto de calamidade pública, havendo um nexo causal da ausência de disponibilidade em face ao enfrentamento, entra nesse contexto de flexibilização plena. Então, de flexibilização plena que a gente fala, de flexibilização do artigo 42 em razão ao contexto do enfrentamento ao contexto da nova Covid-19. Então, é algo que reforça, a gente tem muitos jurisdicionados aqui, obviamente, muitos atores do controle externo, que, de um lado, existe um desafio das entidades ao deixar retos a pagar, ou melhor, deixar a assunção de obrigação sem disponibilidade, que seja justificado que a inexistência desses valores para honrar as despesas que transcendem o exercício, justifica-se
pelos gastos que foram utilizados no enfrentamento. E, no caso do outro lado, os tribunais precisam reforçar seus mecanismos de controle para fazer uma avaliação efetiva. Então, respondendo objetivamente, deve haver um nexo causal da ausência de disponibilidade e o gasto com enfrentamento. Ok. Beleza, Vitor. Beleza, beleza. Ida, a gente tem uma aqui interessante. Você falou da insuficiência, né, do auxílio, do recurso que tem sido destinado, os 60 bilhões, e noticiou também de um possível projeto de lei que viesse salvaguardar esse direito da educação. Então, é que vem esse valor proposto no projeto de lei, esse valor previsto no projeto de lei 3165/2020, será suficiente para salvaguardar esse direito da educação diante de todas essas dificuldades? Bom, deixa eu ver. Bom, o auxílio para a educação, ele está mais próximo, se vier os 31 bilhões prometidos pelo projeto de lei, ele está mais próximo do segundo cenário exposto pela Fineduca, né? Que eles preveem uma perda de 34 bilhões. Então, a gente estaria salvaguardando a educação já no segundo cenário, não no cenário otimista, mas também no cenário mais drástico, mas num cenário bem mais próximo, né, que é o cenário número 2 do Finedu. Se é suficiente, a gente nunca vai ser, né? A gente sabe que nunca vai ser porque as demandas na educação são gigantescas. Já estava precarizado os recursos da educação diante da quantidade de metas e estratégias que a gente precisa atender no plano nacional de educação e dos planos estaduais e municipais, respectivamente, mas já é um fôlego diferente do cenário que a gente tem hoje. Hoje a gente não tem absolutamente nada, não há nenhuma garantia de recomposição do Fundeb, e mais uma vez eu chamo a atenção, sem recompor o Fundeb, a gente está com sério risco de ter um colapso mesmo nos sistemas, principalmente nos sistemas educacionais dos municípios, porque eles são responsáveis pela maior parte das matrículas da educação básica do nosso estado, e existem municípios que financiam a sua educação básica praticamente só com recurso do Fundeb. Então, é, de fato, preocupante. A gente precisa realmente trazer essa temática à tona, precisa alertar mesmo a todos os nossos jurisdicionados de que eles precisam pressionar a Câmara para que esse projeto realmente saia do papel e que esse recurso chegue. Ou que o governo federal se comprometa a aumentar a complementação do Fundeb. Caso contrário, a gente realmente vai ter um colapso do sistema. Você, Zé. Ok. Muito bem, Cida. Muito bem. A gente tem Vitor, a gente tem uma pergunta aqui que tem alguma relação com um assunto que já foi abordado, mas eu acho que ela tem uma circunstância interessante, e é a pergunta de Gilvano Messias Magalhães. Visto que os profissionais do magistério não estão em sala de aula, como fica o pagamento das vantagens e gratificações, além do salário base no período sem aula? Acredito que Gilvano, a preocupação dele deva ser essas gratificações que, na sua origem, têm a possibilidade de pagamento por conta da regência de classe, difícil acesso, e mais algumas outras que sejam específicas das carreiras do magistério. E você, Vitor? Está sem som. Está sem som. Oi. Alô, me ouve? Isso, agora sim.
Na verdade, o fato de, primeiro, que os professores não produziam esse contexto, né? E a gente sabe que as atividades da educação, ela, obviamente, transcendem aquilo que efetivamente acontece em sala de aula. Então, existe atividade como atividade de teletrabalho, planejamento acadêmico, videoaulas, uma série de construções que estão dentro do contexto da atividade acadêmica que não deslegitima o professor receber os seus valores. Acontece que o gestor, implementando medidas que tirem direitos, podem, no segundo momento, trazer questionamentos judiciais e isso obviamente não é desejo de um administrador público. Então, a gente vem colocando que essas atividades que são executadas pelo professor, que em tese deveriam ser realizadas em sala de aula, no contexto da virtualidade, não é impeditivo. Eu quero só fazer um paralelo, porque algumas entidades falavam, a gente vai ficar impossibilitado de fazer audiência pública porque as pessoas não vão conseguir se encontrar presencialmente. Só que existe uma série de elementos tecnológicos, e aí fazendo um paralelo com a educação, aulas remotas, né? As conferências, como nós estamos aqui numa conferência agora, planejamentos acadêmicos que podem ser continuados. Então, o que nós colocamos, que a lei posterior, o que a gente sempre deixa claro, que o impedimento que traz a lei é trazer elementos salariais que pós o contexto da pandemia, obviamente com a relação do decreto legislativo que coloca a calamidade extensiva a todos os entes subnacionais, inclusive, ele não pode trazer elementos lei que traga a geração de aumento de despesa. Então, não faz sentido tirar garantias dos professores que não estão em sala de aula por um contexto não produzido por ele. Mas não é achismo, porque, obviamente, existem elementos da virtualidade que possibilitam que essas atividades continuem acontecendo. Para colocar, inclusive, como exemplo, as universidades federais, que não tinha no seu regimento, inclusive, recentemente saiu a portaria do MEC colocando as teleaulas como elementos da atividade regular, não trouxe qualquer prejuízo aos professores que não estão dando aula no contexto de pandemia, que eles não deram causa, ok? Tem um parecer do Tribunal de Contas, né, que a gente está lá no portal, né, o Tribunal de Contas dos municípios tem um painel da Covid, né, ou melhor, o painel de orientações, de normas, inclusive pareceres da Diretoria de Assistência a Municípios e da Assessoria Jurídica se manifestando nesse sentido. Ok, beleza, Vitor, beleza. Ida, vamos lá. No cenário de dificuldade da educação e no que diz respeito a recursos, né? Na verdade, um olhar cuidadoso sobre essa questão da fonte do recurso e a sobreexistência do Fundeb, né, e de recursos da educação, a pergunta é a seguinte: qual é o papel do Tribunal de Contas? Qual o papel dos tribunais? Bom, os tribunais sempre são vistos como órgãos fiscalizadores, né? E que a gente fiscaliza o que já aconteceu. Mas, de tempos para cá, a gente vem evoluindo esse conceito sobre os tribunais, e eles têm papel preditivo também, né? De também mostrar para os gestores os cenários postos. Então, um dos papéis dos tribunais um deles é esse que a gente está tendo aqui agora, né, que é colocar os seus técnicos para estudarem, avaliarem e discutirem junto com a sociedade oportunidades como essa da gente discutir e trazer essas temáticas, para que também o controle social e os jurisdicionados tenham noção e consciência daquilo que está de fato acontecendo, e que possam ter alternativas de buscar soluções. Então, é um papel orientador e também um papel preditivo, de mostrar o cenário que está se avizinhando
para que o próprio gestor, dentro das suas possibilidades, possa reavaliar toda a sua política pública, todo o seu planejamento, se organizar para poder responder os desafios que a sociedade impõe da melhor forma possível. Então, pelo menos esse é o que eu imagino que seja o papel dos tribunais. Ok, Cida, isso aí. Exatamente. Ô, Vitor, desculpa, cara, mas tem aqui essa questão que trata de reajustes e também de gratificações e benefícios. A gente tem dois participantes aqui, Charles Rodrigues, né? Ele trata especificamente de uma questão. Eu vou ler exatamente o que Charles colocou. Vitor, Charles, desculpe insistir. Minha pergunta mais direta seria: o decreto de calamidade da União entrou em vigor em 20 de março e a lei de reajuste do município foi publicada em 23 de março, 3 dias depois. Neste caso, essa lei de reajuste contraria a Lei Complementar 173? Essa é a pergunta de Charles. Mas tem também a de Tiago. Certo. Professor Vitor, o servidor que completou o tempo de aquisição de triênio ou de quinquênio no mês de julho, não terá direito porque a 173 é de maio? Então, a gente está tratando aí de reajuste e benefício. E gratificações. Vamos lá, então, entendi, Zé. Então, essas questões específicas, né, essas hipóteses, sobretudo grande parte das vedações ou não, que trata pessoal, está lá no artigo 8º, né? Então, eu vou abrir o artigo 8º, deixa eu ver, e vamos lá ao questionamento do Charles, que ele pergunta assim, antes ou depois? No inciso primeiro, ele fala especificamente de determinação legal anterior à calamidade. Então, todas as questões que tocam suspensão de dívidas, ele quase que retroage ao próprio contexto da calamidade. Então, a lei não fala da publicação da lei, tá? Então, o marco da discussão aqui é conceder e tal anterior à calamidade. Então, se eu tenho um decreto, né, se a gente olhar lá o decreto-lei número 6, e que ele trata exatamente, reconhece o artigo 65 e tal, o decreto, nas suas disposições, está lá 20 de março. Então, o decreto número 6 é 20 de março, e como a gente gosta, como é importante que façamos uma leitura clara da lei, em momento algum, o texto da lei, ele fala vigor a partir da publicação da lei. Então, se é citado o contexto da calamidade e assim também o próprio decreto-lei tem a sua data de publicação, a interpretação é que o referencial é a calamidade. No caso do colega que fala do triênio, dos quinquênios, isso aí está no artigo, deixa eu ver, no inciso 9º do artigo 8º, e ele fala contar em tempo, ele fala suspensão, contar esse tempo como período aquisitivo necessário a anuênio, triênio, quinquênio e tal, e demais mecanismos equivalentes que aumente a despesa com pessoal. Então, aqui, nessa discussão, não houve a perda, aqui não está falando da perda do direito, mesmo porque tem uma lei que instituiu o direito e não foi retirado. O que a lei coloca em caráter de excepcionalidade, lembrem que a gente está falando da exceção da pandemia, ele fala contar como tempo de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de. E aí a lei é muito clara quando coloca sem qualquer prejuízo do tempo efetivo do exercício para aposentadoria e etc. e tal.
Então, houve uma suspensão temporária em razão ao contexto da pandemia, sem prejuízo desse tempo para o direito à aposentadoria e qualquer outros fins cujo tempo seja determinante. Entende? Então, o referencial, a lei fala, já falando dos dois questionamentos, da calamidade, e ali basta olhar o decreto legislativo número 6, que é de 20 de março, e o outro fala da contagem do tempo para fins desses institutos, tá? Sem, obviamente, sem o prejuízo do tempo, e a preocupação do legislador foi exatamente evitar a geração do aumento de despesa. Então, nesse período, de fato, há a suspensão, mas a suspensão, obviamente, desses valores, exclusivamente para a concessão, porque qual é o objetivo da lei? Já falando da essência. De um lado, da parte da 13979, que traz elementos de despesa, foi dar a possibilidade do Estado gastar com prudência, mas com mais celeridade, e do outro lado, falando da 173 em especial, que a administração pudesse auferir recursos, seja pelo aditamento de operações de crédito, suspensão de pagamentos de dívidas previdenciárias e recebimento do auxílio financeiro, para fazer face às despesas. Então, de fato, é um período de sacrifícios para todos, mas existe, de fato, um limiar entre o cerceamento de eventuais direitos e a necessidade de geração de caixa para executar despesas. Espero que tenha respondido. Sim, beleza. Ótimo, ótimo, ótimo. Vale aqui registrar o comentário da participante Vera Virgínia Chaves. Observa-se na pandemia a importância da função social dos tributos e a preocupação da qualidade dos gastos para a devida aplicação dos recursos. Cida, temos aqui também uma preocupação trazida por Gustavo. Gustavo, assim, eu acho que de alguma forma você até já abordou esse ponto, mas assim, se você quiser complementar, como devemos atuar enquanto controle neste cenário? Será que o nosso papel pedagógico agora ganha mais relevo? Eu acho que essa questão, esse viés aí do aspecto pedagógico é importante. Vamos lá, Cida, você. Bom, sem dúvida, né? O aspecto pedagógico e aí eu acho que o aspecto colaborativo também, porque os gestores também não estavam preparados para uma pandemia, uma situação de crise econômica e de uma crise sanitária da forma como nós estamos vivendo. Então, existe, acho que o trabalho do tribunal, sim, vai ser um trabalho pedagógico, mas também um trabalho colaborativo com os gestores, de toda sorte, né? Não só colocando seus técnicos à disposição também para que respondam questões e dúvidas, mas também colocando esses técnicos em busca de soluções, de recomendações factíveis, que sejam possível auxiliar os gestores diante dessa confusão que a gente tem nesse cenário que nós temos, né? Você vê que aqui, nesse pequeno intervalo, o próprio Vitor já trouxe alguns elementos importantes, como a constituição de conta específica para controle, governança do dinheiro que vai chegar, a questão de se reavaliar todos os gastos, de se planejar diante do cenário posto. Para os próprios servidores públicos também, o alerta de que teríamos dificuldades financeiras dentro dos nossos entes federados, de modo que a gente também vai sofrer alguns sacrifícios diante do cenário que tem, porque também todo o nosso salário vem da arrecadação, e essa arrecadação fatalmente está caindo, fatalmente não, já está caindo, a gente já percebe isso. Então, esse também é o papel dos tribunais, e esse vai ser o papel dos auditores também. A gente acho que vamos ser desafiados bastante a
estudar cada vez mais, pesquisar cada vez mais, fazer trabalhos colaborativos com outros tribunais de contas, como a gente tem feito, discutindo todas as normativas que estão saindo, que não são poucas, para tentar ter uma compreensão melhor do que está posto na lei, né, e trazer o melhor serviço possível também para os jurisdicionados, não só para a sociedade, de modo geral, mas para o próprio jurisdicionado também, a gente prestar um bom serviço um bom serviço pedagógico e também um bom serviço colaborativo. Beleza, beleza. Vitor, tem mais uma. Pode ser, Vitor? Tem uma aqui de. Estou aqui à disposição. Tem aqui uma de Fabiana Leão. Fabiana pergunta o seguinte: o município pode aprovar um plano de cargo e carreira de vencimento visando entrar em vigor após o período da pandemia? A gente, na verdade, a premissa, né, da LC 173, sobretudo na área de pessoal, é basicamente afastar gastos que acarretem aumento de despesa com o pessoal, né? Então, o que não significa dizer que não possa ter mudança na estrutura que não decorra, que não ocasione aumento de despesa. Então, é muito comum dizer, eu tenho ouvido, não pode fazer concurso. Ora, não, o que o gestor não pode é colocar novos servidores se não for em substituição a uma vacância, né? Falando de uma aposentadoria, um falecimento. Então, a estrutura de carreira que é implementada, que não gere aumento de despesa, que obviamente está dentro do escopo de avaliação da gestão, ele pode ser implementado atendendo esses requisitos que estão lá na própria Lei Complementar 173. Num dos primeiros questionamentos que coloquei aqui, o município tem lá o Plano de Agente Comunitário de Saúde e Controle de Endemias, Magistério e Administração Geral. Então, são leis anteriores, aprovadas antes do contexto da calamidade, e aí o que é que, em termos práticos, deve ser avaliado? Qualquer elemento, obviamente, afastado a própria recomposição que está lá no não superior ao IPCA, que também está lá na norma, né? Não trazendo geração de novos gastos, não existe vedação. Agora, se o plano é uma lei posterior e introduz elementos para serem aplicados agora, não pode, porque todo o marco que está lá na 173, nos elementos temporários, é exatamente o enfrentamento à pandemia. Então, nesse período que o Estado precisa gerar caixa para para executar gastos, isso entra no campo da vedação. Mas é extremamente importante também esse questionamento de Fabiana, porque a gente tem que ter claro que, embora a lei seja para todas as entidades, que nem todas as entidades estão no mesmo contexto. Então, o que não significa dizer que não estejam abrangidas na mesma lei. Então, tem entidades que Vitor, nós entendemos que o nosso município precisa aproveitar esse período para geração de caixa, deixando de fazer o pagamento, obviamente com autorização legislativa, das contribuições aos RPPS. Sim, mas tem caso confirmado? Existe uma insuficiência financeira? Tem lógica fazer? Não tem. Obviamente, é um ato de gestão. Como a gente está falando à luz da lei ao controle externo, né, e respondendo objetivamente ao questionamento, a lei traz dentro das vedações todo instrumento normativo ou ato de gestão que traga o aumento da despesa. Então, se for substituição de cargos ou até mudança da nomenclatura ou revisão da estrutura não gerando aumento de despesa, não há vedação. Beleza, beleza. Beleza, Vitor. Eu quero registrar aqui que participaram pelo chat nessa discussão, nessa pergunta também, Charles Rodrigues e também a Conceição Castellucci, junto com Fabiana, estão aqui no chat acalorando a discussão, muito legal.
registrar também a audiência ilustre, Eunice Carvalho, diretora do TCM. Obrigado, Eunice. Bom, pessoal, dada a hora, eu acho que, de uma certa forma, podemos atender aos participantes, na sua maioria, o que foi questionado, e aqui na condição de mediador desse evento, eu quero agradecer a todos, agradecer aos tribunais, ao TCE, ao TCM, às escolas, ao empenho de toda a turma, toda a equipe, né, e também aos nossos participantes. Né? A experiência muito interessante, muito louvável, muito proveitosa, e espero termos novas oportunidades, se não como mediador, mas como participante, perguntando também. Beleza? Um grande abraço. Eu quero deixar a vocês aqui uma atenção especial para que no chat lá do YouTube a gente tem o formulário de avaliação, é muito importante esse feedback, e desde então eu agradeço mais uma vez a todos, e principalmente a Vitor e a Cida. Grande abraço.